Bom dia. Aqui estamos novamente nesta manhã para continuarmos os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar os nossos estudos desta manhã com todo amor, com todo carinho, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, pedindo a proteção para essa nossa reunião e pedir para que eu possa passar com muito amor, com muito carinho, o estudo desta manhã, para que possamos, Senhor, à medida que estudarmos o Teu Evangelho, possamos a ser feita a nossa reforma moral, mediante nosso esforço e vontade de servir mais do que ser servido, de exercitar a virtude da paciência, da compreensão, a virtude de amarmos uns aos outros. Mestre Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade de, juntos com os nossos amigos encarnados, com os desencarnados, para que, junto com todos vocês, possamos, junto com os espíritos desencarnados que nos influenciam para passarmos com clareza os estudos desta manhã, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção e que, ao terminarmos este estudo, possamos dar sequência à nossa vida realizando atividades, mas com muita vontade, com muito esforço de não faltar no dia de hoje, com a caridade, com a fraternidade e com o amor ao próximo. Seja conosco, Senhor, em mais esta nossa reunião em torno do Teu Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Aqui estamos, então, para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fazemos todas as manhãs. Estudando literalmente. É um trabalhinho de estudo. Não é uma palavra, não é uma palestra. É um trabalhinho que está gravado na rede social Facebook, na linha do tempo Ostervaldo Campos Silva, e está no canal do YouTube Ostervaldo Silva. Essas gravações do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós ontem iniciamos o capítulo 7º, e nós comentamos, gravamos, lemos, gravamos e estudamos o
o item 1, o item 2 e o parágrafo 1º. Hoje nós vamos dar continuidade lendo o segundo parágrafo do item da explicação de Kardec sobre o item 1 e o item 2. Então, nós estamos falando sobre a humildade, sobre o esforço que devemos fazer para sermos simples e humildes de coração. Para uns é mais fácil, porque o seu nível evolutivo já atingiu a humildade. Para outros é um desafio, porque ainda predomina no seu ser fortemente o orgulho, o egoísmo, a irritação, ainda o ódio, a vingança. Então, é esse objetivo que nós temos de estudarmos o Evangelho de Jesus para começar o confronto das nossas imperfeições contra o confronto das nossas imperfeições com o Evangelho de Jesus. Então fica um confronto. E nós, muitas vezes, ficamos revoltados com as coisas que acontecem no dia a dia pela nossa imperfeição. E nós queremos que saia tudo redondinho. Mas aí que entra o nosso conhecimento pelo Evangelho. Quando deparamos com as dificuldades do dia, desde a hora que levantamos até a hora de deitarmos para o repouso do corpo, nós vamos encontrar desafios e que muitas vezes nós deixamos o desequilíbrio emocional tomar conta. E o resultado do desequilíbrio emocional nos leva a mais irritação. Fecha as portas para resolver determinado problema com o diálogo, analisando todas as alternativas para solucionar o problema. Porque todo problema tem solução. Porque se eu chegar à conclusão de que não há solução para um determinado problema, solucionado está. Eu já cheguei à conclusão, não tem solução. Então, eu achei uma solução, não tem solução. Mas, nós estudiosos do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, nós temos a estrutura para resolvermos nossos problemas sem faltar com a caridade. Então, nós temos a cartilha da felicidade na mão. O que precisamos realmente usar da ferramenta da oração, focar com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa vontade, confiante em Deus,
tomar a melhor decisão para a solução de um problema, em que envolve pessoas, mas que sejam essas decisões baseadas no Evangelho de Jesus. Muitas vezes teremos prejuízos materiais, mas até isso nós devemos analisar. O estudioso da doutrina cristã, o estudioso do Espiritismo, ele tem condições de tomar a melhor decisão, mas orando em primeiro lugar, procurando refletir diante das várias alternativas para resolver o problema. E, através do diálogo, não deixar o desequilíbrio emocional tomar conta. Então, é esse o trabalhinho que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita nos proporciona quando recorremos a esses estudos. E nós chegamos à conclusão de que a humildade é o melhor caminho. Abre as portas do nosso coração para agirmos com o coração e não com a ação. Então, depois que nós tomamos as decisões, nós vamos sofrer as consequências dessas decisões. Porque entramos na lei de choque de retorno. Entramos na lei de ação e reação. Com espada fere, com espada será ferido, afirma Jesus. E na lei da física, toda ação existe uma reação. Então, ao levantarmos, muitas vezes já encontramos o professor Paciência já dando um bom dia para nós. Quando levantamos atrasado, quando vamos tomar café, quebra uma xícara, ou cai café na toalha, é o professor Paciência. Ou quando o nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido levantou, como diz o termo popular, azedo. É o professor Paciência que nos rodeia. Então, bendito seja esta oportunidade que temos de iniciar o dia, já junto com os pássaros, louvar a Deus pela sua criação. Porque o mundo é maravilhoso. Se nós, logo de manhã, abrirmos a janela ou sairmos no quintal, conseguir escutar os cantos dos pássaros, a beleza das flores, o equilíbrio da fauna e da flora, nós já começamos o dia alicerçado,
para, quando vier o professor, paciência. Nós estaremos aptos a enfrentar as nossas dificuldades, exercitando a paciência. Então, é esse o caminho. Quando nós estamos estudando aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, são os humildes, são os simples de coração, são as criaturas que já submetem a sua vida sob os desígnios de Deus. Pai, seja feita a sua vontade. Mas isso não quer dizer que nós vamos cruzar os nossos braços e dizer, Deus quer assim. Não. Deus quer que sejamos uma família universal. Os mais fortes ajudam os mais fracos, sem a intenção de explorá-los e formar uma família universal coesa, livre de preconceitos, de não exercer o poder para escravizar seus semelhantes. E sim, estar sempre apto a ajudar, a esclarecer, a promover a paz, a harmonia, a união, exercitando o amor para com o próximo. É esse o exercício que nós fazemos, que um dia realmente nós vamos ser humildes. Então, a oração é a grande ferramenta que nós precisamos para conversar com o Pai, e todas as nossas preces são atendidas. Então, vamos continuar. Onde nós comentamos o item 1 e o item 2, falando sobre o item 1, falando sobre as bem-aventurados os pobres de espírito, né? Os humildes. E lutar contra as pessoas que nos proporcionam a lição para exercitarmos a paciência e a humildade. Quando defrontamos com os orgulhosos, os materialistas que confiam mais em si do que em Deus, não é? Então, continuando, o segundo parágrafo da explicação de Allan Kardec diz assim, os materialistas, né? Os que acreditam mais em si do que em Deus, pela sua capacidade, pela sua inteligência. Não é? Então, esses afastam um pouco das coisas divinas, das coisas espirituais. Então, vamos lá. Esses materialistas, né? Os que acreditam em si, os orgulhosos, se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque esteja acima de sua capacidade,
mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não pode se colocar. Para ele, ele é tudo. Então, ele não admite, pode até acreditar em Deus, mas ele acredita primeiro em si mesmo, na sua capacidade, na sua inteligência. Seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não pode se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Então, para o orgulhoso é humilhante ser humilde. Ele vai descer do seu pedestal. Não chegou a hora ainda. Por quê? Nós estamos num planeta de prova e expiação. E as dores vêm para todos. É a característica do planeta. Então, através dos sofrimentos, porque aqueles que se apegam 100% nas coisas mundanas, sem dar importância às coisas espirituais, só as coisas mundanas do mundo não satisfaz. Então, aquele que já procura estudar o Evangelho, procura fazer as orações, procura pautar sua vida nas virtudes que Jesus nos ensinou, a humildade, a caridade, o amar-vos uns aos outros, se colocar no lugar do outro, fazer o seu melhor na sua profissão, nas suas atividades, cortar a ambição de ganhar em cima do outro, do seu irmão. Então, o orgulhoso não aceita isso. Né? Então, se se recusa a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, então não admite que haja o invisível. Os espíritos aí estão com o seu corpo fluídico, interagindo com as nossas ações. Mas o orgulhoso não aceita isso. Não tem importância. Né? Então, eu falo, se você recusa admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, os espíritos desencarnados atuando no nosso meio com os encarnados, né? Não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não pode se colocar. Ele não vê o espírito. Não é? E que os faria descer de seu pedestal. Então é preferível deixar para lá. Né? Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Por educação pode até, né, mas dá um sorrisinho. Esse cara é louco, está falando em espírito, que conversa com seu pai desencarnado, com a sua mãe. Né? Não chegou o momento. Tudo tem seu tempo certo. E o Espiritismo não força ninguém a ser seguidores da doutrina espírita. Espiritismo é fé raciocinada. É a prática do livre-arbítrio consciente de que seus pensamentos, suas palavras, suas ações vão ter um resultado daquilo que você pensou, que você falou, que você agiu, tem as consequências.
Então não há necessidade de o espírita, o espiritismo, angariar adeptos. A proposta do espiritismo, através da doutrina dos espíritos, contidas nos cinco livros básicos da doutrina, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, o objetivo primeiro é a transformação moral do ser, o progresso moral, aplicando as virtudes de Jesus e temos por objetivo a crescer moralmente, ajudando também o progresso do nosso planeta e nos preparando para a vida futura, que é a vida do espírito imortal. Essa é a verdadeira vida. Então, não cabe ao espiritismo convencer ninguém, mas os fenômenos da comunicação dos espíritos encarnados com os espíritos encarnados, que somos nós, vivos na carne, queiramos ou não, eles interagem com a gente através dos fenômenos naturais. Então, os espíritos, a atuação dos espíritos sobre os desígnios de Deus, de Jesus, das organizações espirituais, é de lá para cá. Chico Xavier nos informa que o telefone vem de lá para cá. Então, nós todos estamos sob os desígnios de Deus. O homem propõe, Deus dispõe. Não é? Então, vamos lá. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima da sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não se pode colocar, e que os faria descer do seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorriso de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Então, tem aqueles que tiram sarrinho, porque não acreditam, eles acreditam na ciência deles, na posição deles, na inteligência deles. Então, eles falam, oh, tem um espírito ali, com sarrinho. Mas não tem importância, porque os espíritos, a manifestação dos espíritos, não é o espiritismo que criou. Os fenômenos naturais da manifestação dos espíritos encarnados sempre existiu. Apenas Allan Kardec codificou, separou as perguntas e as respostas para fazer a composição da doutrina espírita, ditado pelos espíritos. Então, nós temos ali o livro dos Espíritos, que Kardec formulava a pergunta para vários médiuns da época e o mesmo Espírito, através de outros médiuns, respondiam. Então, está ali. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem, é isso que nós estamos estudando. Tem a citação dos evangelistas, depois tem a explicação de Kardec.
e tem a instrução dos espíritos sobre o mesmo tema. Mas então, é o que nós falamos, não há necessidade de conversarmos ninguém, porque os fenômenos espíritas sempre existiram e vão continuar existindo, porque espírito é gente, está apenas fora do corpo carnal. Não é? Então vamos lá. Se recusa a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não pode se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorriso de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência. Não tem mediunidade de evidência. Nem se interessa a estudar a doutrina para tirar suas próprias construções, as suas próprias conclusões. Então, é o momento de cada um, não devemos forçar nada. Né? Não é do mundo tangível, visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito de ciência para crerem nessas coisas. Fica na ciência. Mas existe a ciência espírita. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Creem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Então, os orgulhosos usam esse termo pobre de espírito no sentido pejorativo. São pobres de espírito, são ignorantes, não entendem nada. Então, não tem importância. Ok? O que nós sabemos realmente é que precisamos ser simples e humildes de coração, conforme diz Jesus. E fazer com que, na presente reencarnação, eu me torne criatura melhor, mais humana, mais sincera, mais fraterno e mais solidário para com todos. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Todos nós vamos ser não, todos nós vamos voltar para onde nós viemos. Todos nós morremos, o corpo morre. Então, creia ou não, nós vamos ser seres invisíveis. Né? Entretanto, o que quer que diga, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando os seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. No plano espiritual, no mundo espiritual, muitas vezes vão tomar as surpresas de que morreu, não morreu. Então, nós temos aí livros ditados por médiuns idôneos, como o caso da psicografia de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco e tantos outros, que nos mostram como é a vida no plano espiritual. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Então,
Então Deus é justo, é bom, é justo, é misericordioso. Deus é bom, é justo, é misericordioso. Então é como ele fala aqui, mas Deus que é justo não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder. Ele é bom, é justo, é misericordioso, mas cada um vai seguir a sua vida como cada um vai seguir a sua vida como é. Só um instantinho, pessoal. Só um instantinho que eu vou um probleminha aqui. Oi. Oi. Vai. Desculpem, gente, que nós falamos. O treino da virtude e da paciência. Os imprevistos. Então, teve um probleminha aqui que eu tive que atender. Estava insistindo na campainha, mas estamos aqui, continuando as nossas gravações. Ok? Então, vamos lá. Eu até estava não querendo atender, mas talvez minha mulher estava em outro setor e insistiram demais na campainha. E no fim foi bom, porque era uma entrega do meu filho, compra à distância, pelo Mercado Livre, e eles também têm que cumprir o dever deles, porque senão depois eles têm que voltar. Então é esse o tal da paciência e o tal da prática de ajudarmos uns aos outros e não fugir, não é? Então vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei. Então Deus é justo, é bom, é justo, é misericordioso. Então a cada um, Deus não vai apontar ninguém. O que Deus faz por ser o nosso Criador, Ele dá oportunidade N para cada um, dá estrutura para cada um no momento certo, na hora certa. Infelizmente, através das dores, o ser vai modificando, não é?
Então, o que ele fala? Entretanto, o que quer que digam, creia ou não creia, diz Kardec. Entretanto, o que quer que os materialistas digam, lhes será preciso entrar como os outros nesse mundo invisível. Esse é real. Que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seus erros. Então, nós vemos muito na mesa mediúnica espíritos que são trazidos para conversar com os encarnados na mesa mediúnica e que eles estão revoltadíssimos, porque enquanto encarnados, ninguém aproximava do carro deles. Era deles, ninguém podia chegar perto. E, no entanto, eles vêm na mesa mediúnica que ainda não reconheceram que os bens materiais não mais lhes pertencem e ficam revoltados. Porque um filho, porque a nora estava usando o carro dele. Então dá o desespero, até tomar consciência de que realmente os bens que ele adquiriu não são deles, ficou por aqui. Aí que vem o sofrimento. Aí que eles entram nas diversas moradas que Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Não é? Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. A cada um de Jesus, segundo as suas obras. Ok? Então, nós vamos dar uma paradinha aqui. 2. Então, amanhã nós vamos ler e comentar o último parágrafo desse comentário de Allan Kardec sobre os orgulhosos e sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Tá ok? Então é isso, gente. Passou um pouquinho do tempo que eu fui atender a campainha. Não costumo fazer isso, mas hoje não teve jeito. Eu desejo um lindo dia para todos. E estamos juntos, no pensamento, no coração. E procurando unir os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para termos um mundo melhor, mais humanos, mais fraternos, mais compreensíveis. Sejamos mais compreensíveis com a dificuldade do nosso semelhante. E assim, Mestre amado, nós agradecemos por mais esse nosso encontro. Dai-nos força, Senhor, de enfrentar os nossos desafios de hoje, com paciência, com perseverança no bem. Mestre amado, junto com todos os encarnados e os espíritos desencarnados, pedimos, Senhor, a tua misericórdia, para que sejamos unidos em teu nome, para amenizar os sofrimentos alheios. Senhor, rogamos pela paz mundial, pela união das famílias. Dai-nos força, Senhor, de trabalharmos no dia de hoje com paciência, com amor
sem revolta, resolvendo cada atividade que temos para desenvolver, com o propósito de fazer o melhor. Dai-nos força, Senhor, de não sermos implicantes. E dai-nos força, Senhor, de não lamentarmos, porque todos os nossos dissabores são provocados por nós mesmos. Obrigado, Jesus, por mais esse nosso encontro de amor. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Um bom dia. Fiquem com Deus. E amanhã estaremos aqui novamente, com muito amor, com muita paciência, com muito carinho, continuando a batalha para o bem de todos, enquanto aqui reencarnados, aproveitando o melhor que pudermos da presente reencarnação, sendo fraternos e solidários a todos. E preparando a nossa viagem para a vida futura, procurando cada vez mais aumentar nossa fé em Deus e procurar aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Obrigado, Senhor. Que assim seja.